Olá pessoal, tudo bem? Você que trabalha com treinamento, seja ele desportivo ou não desportivo, sabe dizer o que é a capacidade de força rápida, de onde ela vem, como ela se manifesta, quais são os principais fatores determinantes dessa força rápida, também denominada de potência muscular? Vamos discutir isso neste vídeo. Então, ela, a força rápida, é uma das capacidades motoras condicionantes. E ela, para a gente, significa o quê? Como é que nós definimos a capacidade de força rápida? Obviamente, é uma capacidade muscular, né? Como todas as demais capacidades condicionantes, e a flexibilidade, que é uma capacidade da articulação. Vamos lá. Para nós, então, está aqui, ó, não esqueçam mais dessa definição. Quando nós falamos em força rápida, o termo já sugere o quê? É a conjugação da força com a velocidade. Força rápida. E o que isso significa, então? É a capacidade de um grupo muscular qualquer produzir uma determinada grandeza de força no menor tempo possível. Ou seja, produzir uma determinada grandeza de força o mais rápido possível. Para isso, precisa de uma alta velocidade de contração, aliada à produção de força. Ô Cássio, o que significa uma determinada grandeza de força? X newtons, 200 newtons, 300, 400, 1000 newtons. Quantos newtons eu produzo? Ou quantos por cento da minha força máxima eu produzo no menor tempo possível, ou eu consigo produzir em maior velocidade contrátil. Então, grandeza de força significa isso. Uma determinada grandeza absoluta, quantos newtons eu produzo num determinado tempo, ou quantos por cento, quanto tempo você leva para produzir 60% da sua força máxima. 200 milésimos de segundo, se alguém levar 180 milésimos de segundo para produzir os mesmos 60%, isso determina um outro nível de capacidade de produzir força de forma rápida. Força com velocidade muscular. Na medida em que eu alio as duas, eu tenho então a capacidade de produzir uma determinada grandeza no menor tempo possível, o mais rapidamente possível. Agora que eu vi ali, tem um errinho aqui, está no menor tempo possível, é no menor tempo possível, né? Um erro de digitação aí, faltou o P ali. Então, grandeza de força no menor tempo possível, então produzir uma determinada grandeza o mais rapidamente possível. Vamos lá. Olha a expressão dela aqui. Essa força rápida ela é melhor expressa graficamente na relação dela com a velocidade muscular, velocidade de contração. Nesses gráficos aqui a gente vê. Se eu vou pegar um só, e aqui eu vou me diminuir, isso aqui é para ilustração. Ó. Então, o que nós temos aqui? Aqui acima de mim é o gráfico da curva força-velocidade. A força aí no eixo da vertical, então a força está aqui no eixo da vertical, e aqui no eixo da horizontal a velocidade de contração. Vejam que as duas estabelecem entre si uma relação inversamente proporcional. Olha no gráfico aqui, olha nessa linha mais escura aqui, que é o antes, depois eu explico isso. Quanto maior for a força que eu produzo, que está aqui em cima, menor vai ser a minha velocidade de contração. Está aqui, a velocidade está aqui, ó. Aqui é uma velocidade baixa, olha lá, força lá em cima. Então, quanto mais força eu quiser produzir num movimento qualquer, eu vou produzir esse movimento, né, eu vou realizar esse movimento com uma baixa velocidade. Eu tenho um peso de 100% de uma RN, eu tenho que produzir uma força enorme, demora para eu superar esse peso. Então, quando eu estou produzindo muita força, eu acabo realizando o movimento com uma velocidade baixa de contração e, portanto, com uma velocidade de deslocamento, né, da articulação mais lenta. Agora, olha para cá. Quando eu tenho uma alta velocidade de execução de um movimento qualquer, aí eu tenho uma produção de força baixa. Portanto, quanto maior for a velocidade que eu queira produzir e realizar um movimento, eu vou aplicar, produzir menos força nesse movimento. Por isso, força e velocidade são antagônicas. Olha só agora, onde é que está a força rápida, então, Cássio? Força rápida está por aqui, assim, ó.
produzir uma determinada grandeza de força de maneira ainda, né, rápida, com alta velocidade contrátil. Então, ela fica mais aqui no meio dessa curva força-velocidade. E aqui nesse gráfico está mostrando o efeito do treinamento com pesos mais leves, o indivíduo, o que ele tinha antes, e a outra linha ali em cima ou depois. Vejo que quando a gente treina com pesos mais leves, eu melhoro a capacidade de produzir força em altas velocidades contráteis. Lá em cima na curva, veja que o ganho foi um pouco menor, né? Então aqui a gente sabe que quando eu quero treinar força rápida, não dá para treinar com pesos altos. Eu tenho que treinar com pesos médios, né? Intensidade moderada a leve, que é justamente para ganhar maior capacidade de produzir força, que está aqui, olha o antes e olha o depois, ainda com velocidades altas de contração. Fica bem interessante também, olha, analisar a força rápida. Eu vou ficar aqui onde eu estou, que eu estou bem posicionado aqui, né? Fiquei bem no meio aqui do gráfico onde me interessava. Ela também pode ser analisada por meio, né, da curva força-tempo, que é essa que está aqui, ali no eixo da vertical, a força em percentual do máximo, né? E aqui embaixo, no eixo da horizontal, é o tempo. Essa é a denominada curva força-tempo, que mostra exatamente o que alguns autores, né, denominam de força explosiva. Nós vamos ficar aqui como força rápida. A capacidade de alguém produzir força, que está aqui, ó, em percentual do máximo, na unidade de tempo, em milésimos de segundo. Vejam que essa curva força-tempo mostra o quê? Olha lá, ó, quanto mais força eu quiser produzir, que está para cá, lá de 90% a 100% da força máxima, eu vou levar mais tempo, 600, 800, 1000 milésimos de segundo. O que significa isso? Quanto mais força eu tenho que produzir, a minha velocidade contrátil vai ser menor. Para produzir mais força, eu levo mais tempo. E agora, olha aqui, ó, quando eu quero produzir grandezas mais baixas ou medianas de força, olha lá, ó, 30% da minha força máxima ou 60% da minha força máxima, eu consigo produzir essa grandeza de força em tempos em torno, olha, de mais ou menos 150 a 200 milésimos de segundo. É nesse ponto aqui, ó, da curva força-tempo, daqui até aqui, nessa parte dela mais íngreme, antes dela começar a se achatar e formar o platô, é nessa porção toda aqui, ó, da curva força-tempo, que se concentra a nossa força rápida. Quando eu tenho uma resistência externa, um implemento mais leve para ser superado, eu vou produzir força mais rapidamente, no menor tempo. Por exemplo, no lançamento do dardo. Agora, quando eu tenho um peso, um implemento maior, como o peso que pesa 7 quilos lá no atletismo, aí eu vou precisar produzir mais força. Se eu tenho que fazer um levantamento de peso olímpico, tem um peso enorme, eu vou ter que produzir mais força. Quanto mais força eu produzo, eu desloco mais aqui, né, para a direita, essa curva força-tempo. Então, a força rápida está por aqui. E o que determina o quanto eu vou precisar produzir de força é a resistência externa a ser superada, é o implemento. Se eu precisar saltar, eu tenho que produzir uma grandeza alta de força. Se eu quiser lançar um dardo, eu vou produzir menos. Portanto, a grandeza de força que eu preciso produzir, ela é menor na medida em que o implemento, que a resistência externa a ser superada é menor. É isso que vai determinar o treinamento da minha capacidade de força rápida. O quanto eu vou precisar colocar mais peso para não comprometer a velocidade contrátil, para não descaracterizar a produção de força na unidade de tempo. Tá legal? E agora, olha só então. Bom, essa é a força rápida. Vimos, né, tanto na curva força-velocidade, quanto ela se expressando na curva força-tempo. E aí a questão é, o Cássio, e como é que essa capacidade de força rápida se expressa no esporte? Aqui, assim, ó, deixa as outras aí de lado. Olha lá, força rápida de aceleração no futebol, por exemplo, lá no atletismo, os primeiros 20, 25, 30 metros da prova de 100, no salto em distância, no basquete, no tênis, às vezes até com deslocamentos laterais, no futsal, força rápida de aceleração, no rugby, no futebol americano, força rápida de aceleração, força rápida de salto, no voleibol, no basquetebol, no salto em altura, no salto em distância, força rápida de chute,
né? No futebol, força rápida dos golpes aqui, ó, nas lutas, no judô, uma entrada para poder derrubar o adversário. Força rápida de arremesso ou de lançamento, nas provas de arremesso e lançamento do atletismo, na cortada do voleibol, no chute do handebol, no saque no tênis, numa ação qualquer de potência. Essas são as formas de expressão da força rápida. Vejam que a força rápida, ela se expressa nos padrões biomecânicos específicos. Isso significa o seguinte: sempre que você for treinar qualquer uma das capacidades de força rápida, você só treina cada uma delas dentro dos padrões motores, né, os padrões biomecânicos específicos de cada uma delas. Então, como é que eu treino força rápida de aceleração? Acelerando. Força rápida de salto, saltando. Força rápida de lançamento, lançando. Não tem lá, eu vou lá na musculação, na cadeira extensora e faço bem rápido, 10 repetições que vão melhorar a força rápida. Vai nada, isso é alucinação conceitual. É só no padrão biomecânico perfeito, específico. Depois tem outros vídeos nossos aqui falando de treinamento da capacidade de força rápida, e força rápida só se treina na via do ATP-CP, com estímulos, com séries em torno de 5, 6 segundos. Dá uma olhada nos nossos vídeos que falam sobre isso. Esse aqui é um vídeo do conceito básico inicial da capacidade de força rápida. E nos jogos desportivos, né? Isso aqui é uma proposição, uma figura elaborada pelo professor Valdir Barbante. Ele fala em jogos coletivos, eu só fiz um ajuste ali, na verdade é desportivos, né? Ele olha para os coletivos, mas a gente pode olhar aqui também para o tênis, né? O tênis de campo, o tênis de mesa, aqui também tem individual. Ela se expressa como nos jogos: força rápida de lançamento, força rápida de salto, força rápida de aceleração, força de resistência, manter todas essas ações pelo maior número de vezes possível, né, e perder menos desempenho. Isso determina a resistência específica de força rápida de aceleração. Então, onde é que está a aceleração? No futebol, no basquete, no rugby, no beisebol, por aí vai. O que é isso, Cássio? É ele conseguir atingir a velocidade máxima o mais rapidamente possível. Nos jogos desportivos, as distâncias percorridas são mais curtas, os atletas, em geral, não atingem a velocidade máxima de deslocamento. No basquete, por exemplo, não dá, a quadra tem 28 metros. Então, eles estão sempre acelerando, sempre ganhando velocidade. Essas, então, são as formas de expressão da força rápida nos jogos desportivos. A gente viu ali nos desportos como um todo, e aqui especificamente nos jogos desportivos, para eu entender quais eu devo treinar em cada uma das modalidades. O voleibol, por exemplo, não tem necessidade da força rápida de aceleração. E o futebol não tem a mesma participação da força rápida de salto como tem no voleibol. O goleiro precisa treinar muito isso. Obviamente, jogadores de área vão ser muito mais exigidos em termos de força rápida de salto do que jogadores de meio campo. Então, tá aí, essas são as formas de expressão da capacidade de força rápida. E aqui eu quero mostrar isso para vocês. Nós falamos lá qual é a relação da força máxima com a força rápida. A força máxima, ela é básica da capacidade de força rápida. Lembra? Essa aqui, ó, é a curva força-tempo. Olha, eu tenho aqui nesse exemplo 2 indivíduos que levam aqui, por exemplo, 200 milissegundos para produzir 60% da sua força máxima. Então, lembra, isso aqui é uma expressão de força rápida. Entre 100 a 200 milissegundos, né, forças, né, lembram? Pequenas ou moderadas grandezas de força, desde 10 até 60% da força máxima, nós estamos aí, né, com produção de força em tempos curtos de até 200 milésimos de segundo. Então, aqui eu tenho uma expressão da força rápida. Os dois levam aí o mesmo tempo, ó, que está aqui embaixo, ambos produzem 60% da força máxima deles no mesmo tempo. Está aqui, imagina que ambos produzem em 200 milissegundos. Olha agora a diferença entre eles. Esses dois atletas, A e B, diferem no nível de força máxima. O A tem aqui, ó, a força máxima dele, 6.000 newtons. E o B tem uma força máxima de quase 4.000 newtons. Olha lá. Quando ambos produzem em 200 milissegundos 60% da sua força máxima, portanto, uma grandeza de 60% da força máxima em 200 milissegundos, para o A, isso representa, ó, aproximadamente 4.000 newtons. E para o B, isso representa, ó, aproximadamente aqui algo em torno de 2.400, ele tem 4.000 newtons, 2.500 newtons.
Portanto, qual a diferença entre ambos? O A, pelo fato de ter um maior nível de força máxima, ele produz uma grandeza absoluta de força em 200 milissegundos, que é maior. Ele produz uma maior grandeza de força, 4.000 newtons, né? 3.000, 60% de 6.000 aí seria 3.600 newtons. Então, o A produz 3.600 newtons em 200 milissegundos. O B produz 2.400 newtons em 200 milissegundos. O A produz uma maior grandeza absoluta, mais newtons no mesmo tempo, em 200 milissegundos. Portanto, o A tem uma maior capacidade de força rápida. Se ele produz mais força no mesmo tempo, né, as pernas dele jogam ele mais alto para cima. Ele acelera mais um implemento. Ele aplica mais força no solo, ou aplica mais força num implemento qualquer, num peso, ele aplica mais força num tempo extremamente curto, de 200 milissegundos. Obviamente, se for num salto, o solo devolve mais, é a força reativa. O solo devolve e empurra ele mais alto. Ele tem uma aceleração vertical maior, portanto, ele salta mais. Isso é a força rápida. Produzir uma determinada grandeza, 3.600 newtons no menor tempo possível. 3.600 newtons contra 2.400. Aí eu dou um exemplo, por exemplo, né, no salto, quem produz mais força no mesmo tempo, obviamente, tem uma aceleração maior. Eu produzo essa força num implemento qualquer, obviamente, eu também determino maior aceleração para esse implemento. Essa, então, gente, é a capacidade de força rápida. E o que esse gráfico daqui nos mostra? Que a força máxima é básica para a força rápida. Portanto, no processo de treino de força rápida para um desportista qualquer, a base disso, o período mais básico deve ser determinado, deve ser voltado ao aumento da capacidade de força máxima. Não esqueçam nunca disso. A força máxima, obviamente, dos grupos musculares que atuam naquele padrão motor, naquele padrão biomecânico específico da força rápida, lançamento, salto, aceleração, é essa força, a força máxima desses grupos musculares é um aspecto básico da preparação para o aprimoramento da força rápida. Então, primeiro eu aumento mais a força máxima, aumento o teto para a força máxima, e a partir daí, então, eu tenho um teto maior para a evolução, para o desenvolvimento, para o aprimoramento da capacidade de força rápida. Não esquece também dessa mensagem final. Força máxima é básica para o treinamento das capacidades de força rápida. Espero, então, gente, que tenha ficado claro isso, esse vídeo, para um entendimento conceitual básico do que é a força rápida, que muitos denominam aí de potência muscular. Espero com essa análise, então, da curva força-velocidade e da curva força-tempo, tenha ficado claro o que significa a capacidade de força rápida, a relação dela, né, com algumas ações no desporto e também até mesmo fora da vida desportiva, e o papel e a importância da força máxima para o aprimoramento das capacidades de força rápida. Dê uma olhada nos nossos demais vídeos sobre o treinamento da força rápida, um vídeo nosso sobre uma dica básica para a utilização de meios no treinamento da força rápida, e espero revê-los nos nossos demais vídeos aqui no canal. Quem não se inscreveu, deixa aí deixa a sua inscrição, deixa seu comentário, deixa seu like aqui para o nosso vídeo, e até os próximos vídeos. Obrigado, pessoal.